Boa noite. Vamos dar uma boa noite um pouco mais forte. A gente comemorar esse dia de alegria da nossa casa. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Eu queria convidá-los hoje a uma reflexão em torno de uma desconstrução da imagem de Jesus. Mas eu queria começar tentando fazer uma viagem no tempo, retornando à época em que ele aqui caminhou. Queria que vocês se imaginassem há 2000 anos atrás, quem sabe como um pescador, quem sabe como uma mulher do povo, quem sabe como um paralítico. Mas vamos nos imaginar novamente há 2000 anos atrás. O que será? E como será que nós entenderíamos a mensagem de Jesus? De lá para cá, podemos imaginar que muita coisa nós aprendemos. De lá para cá, nós deixamos de ser simples, porque fomos criados simples e ignorantes, como dizem. Agora eu queria, sabe o que? Trocar o microfone, porque eu gostaria de ir para cá. Agora... É que eu não gosto de ficar parada, sabe, gente? Eu me sinto estranha ali atrás daquele púlpito. Eu gosto de ficar por aqui, porque eu gosto de caminhar e de me movimentar um pouco. Então, retomando, talvez nós disséssemos assim: Jesus, eu gostaria de conversar com você. Gostaria de explicar tudo o que nós aprendemos durante esse tempo. Na verdade, fomos criados simples e ignorantes. Já não somos mais simples, certamente. Ao longo do processo civilizatório humano, nós adquirimos uma complexidade, e esta complexidade em todos os campos. Complexidade nas relações sociais, complexidade nas nossas relações econômicas, na forma como nós lidamos com todas as ciências e com todas as formas de relação dos seres humanos. O problema é a ignorância. Dessa, nós ainda não conseguimos nos libertar. Embora tenhamos avançado, mas nós ainda não conseguimos nos libertar. A mensagem de Jesus não foi dada para um tempo, para um povo, para uma época, para homens ou para mulheres. A mensagem de Jesus foi direta para o espírito imortal. Daí porque, mesmo passado tanto tempo, ela ainda reverbera com tanta força nos tecidos que constituem o ser humano. Jesus, como arquétipo humano, podemos pensar não como um guia, não como um modelo. Por isso que eu queria, hoje, fazer uma reflexão em torno dessa desconstrução. A desconstrução de uma imagem, de um Jesus distante, de um Jesus Deus, mas nos conectarmos a um Jesus humano. Até convidá-lo para estar aqui, nos ouvindo, no sentido de contarmos para ele como é que nós estamos hoje lidando com a mensagem dele. Como hoje isso está reverberando na forma como nós estamos lidando com essa mensagem. Jesus, como arquétipo humano, é um mapa mágico, porque é um mapa que se constrói a cada consulta. Então, ele não disse assim: venham, fiquem aqui em fila indiana e me sigam. Não, pegue um mapa. Um mapa é algo que exige de nós uma interpretação. E as interpretações são muitas. As interpretações são diversas, tanto quanto a diversidade
do humano. Mas é um mapa a ser decifrado, um mapa a ser compreendido numa perspectiva mais ampla do que talvez tenhamos compreendido até agora. Então, o convite é uma mudança de perspectiva e de olhar para que possamos nos sentir mais próximos de Jesus. Não próximos para vivermos o que ele viveu, mas próximos para vivermos como ele viveu. E ele viveu num estado de profunda identidade, de profunda unidade com Deus. Quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele não está se colocando como Deus, mas ele está se colocando num estado de profunda unidade com Deus. Essa unidade é que todos nós precisamos buscar. E ele deixa o mapa, ele deixa um legado, e ele deixa um código para que possamos interpretar esse mapa, para que possamos seguir. Mas, por estarmos ainda, talvez, na infância espiritual, nós queremos seguir um mito, um modelo. Quando a grande tarefa do Espírito encarnado é tornar-se quem se é. Então, nós estamos aqui para nos tornarmos quem somos. O legado de Jesus foi viver uma vida com essa profunda unidade, sendo o que ele nasceu para ser. Esta é a mensagem maior. E nessa perspectiva, nós podemos entender Jesus como um arquétipo, porque o arquétipo é uma tendência. O arquétipo é uma estrutura do psiquismo humano, uma tendência. E não importa onde você nasça no globo, essas tendências estarão presentes em todos os seres humanos. É um arcabouço que, embora possa adquirir diferentes formas, ele não deixa de ser o que é. Então, Jesus, como arquétipo humano, vem nos deixar o legado da nossa divindade, das nossas potencialidades, como síntese das potencialidades humanas. Então, Jesus é síntese da potencialidade do humano. O que é que nós podemos nos tornar? E ele mesmo dizia, tudo o que eu faço, vocês podem fazer, e ainda muito mais. Então, o tempo inteiro, ele estimulava essa unidade, essa identificação. Então, nós precisamos relembrar esta mensagem vívida, saindo deste lugar de vítimas, de coitados, saindo desse lugar e assumindo essa divindade, assumindo esse legado, com força, com coragem, assumindo a divindade que é o legado maior do Espírito. Jesus, como arquétipo, como modelo, como mapa, primeiro nós precisamos, talvez, tê-lo como guia e como modelo. Mas chegará um momento em que nós identificaremos a nossa própria divindade, a irmandade com Jesus. Muitas pessoas têm contato com os espíritos, seja em reunião mediúnica, seja porque são médiuns, mas o que isso significa? O que isso traz de diferente para a sua vida? Como é que você passa a se portar diante desta percepção, desse entendimento, melhor dizendo, da sua imortalidade? Como se busca essa inteireza? E Jesus, como mapa, ele nos dá um caminho, ele nos dá uma trilha. E as formas dessa trilha ocorrer são muitas, as interpretações são muitas. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, em especial, uma fala de Jesus que eu acho que é nesta fala, ele claramente se coloca como esse mapa, como esse guia, como esse arquétipo da inteireza humana. E ele diz: ninguém vai ao Pai sem mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Quando ele diz isso, por meio de mim,
ele está se colocando como esse mapa. Ele está se colocando como uma trilha. Não como alguém que vai conduzir o outro, mas como um caminho, como uma trilha. E a vida dele foi a revelação dessa trilha. Todos os ensinamentos, as parábolas, e ele usou as parábolas porque falava diretamente ao espírito imortal, e a linguagem do inconsciente é uma linguagem metafórica. E ele convidou o espírito imortal para esta percepção desta imortalidade. Mas o que isso significa para o humano? Como unir no vaso do ego esta humanidade e esta espiritualidade? Como lidar, como atuar de forma a que a nossa personalidade se torne o máximo que nós podemos ser a cada encarnação? Esses são alguns desafios que nós temos pela frente, e a coerência é o primeiro desafio. Como ser coerente? Coerência é o como penso, como sinto e como ajo. Você pode pensar, só para dar um exemplo, que você é bom. Você pode pensar que é bom. Você pode até sentir que você é bom. Mas aí, você, numa atitude, numa ação, ou até com palavras, você pode dizer, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso revela que talvez você não seja tão bom assim. E esse reconhecimento, esta coerência, esta verdade para consigo mesma é fundamental para que possamos desenvolver plenamente toda a nossa potencialidade a cada encarnação. Não toda a potencialidade do espírito em uma única encarnação, mas talvez toda a potencialidade possível a cada encarnação. Porque o espírito puro que nós somos, e muitas vezes colocamos como meta, já está em nós. Sempre esteve em nós. A evolução humana é a evolução do desdobramento da nossa consciência, onde estão escritas as leis de Deus, e por isso Jesus coloca, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. E que muitos pensam até que era a lei de Moisés, que era colocada na época, mas a lei interna, essa lei que nos coloca numa trilha de encontro com a nossa divindade, com a nossa unidade. Então, a coerência é fundamental, porque nós precisamos pensar, agir e atuar em perfeita sintonia. E isso não significa que você tenha que ter como meta a perfeição, mas a verdade para consigo mesmo. Eu estou atuando e agindo de forma coerente. Esse é o primeiro passo para que nós possamos descortinar quem nós realmente somos. Porque o ego, ele tem um hábito de camuflar quem realmente se é. Nós temos essa habilidade. Nós podemos parecer que somos aquilo que não somos, às vezes de forma consciente, e a maioria das vezes de forma absolutamente inconsciente. Então, a coerência é você encontrar a verdade, como ele mesmo colocou, conhecerás a verdade vos libertará. Que verdade é essa a qual Jesus estava se referindo? Que verdade? Não é uma verdade universal, mas a sua verdade. Conhecer a verdade a seu próprio respeito. E a partir do conhecimento da verdade a seu próprio respeito, aí sim você começa a saber quem você realmente é. Porque a grande tarefa do espírito encarnado é descobrir quem você realmente é. Quem cada um aqui realmente é. Qual é a minha designação? A que lei eu vim dar cumprimento? Porque Jesus deu cumprimento. A lei interna dele, ele seguiu a lei interna. Ele viveu sendo quem ele realmente era. E cada um aqui pode viver sendo quem realmente se é. Esse é o verdadeiro encontro da unidade. Esse é o verdadeiro encontro da unidade possível a cada encarnação. Esta coerência, quando nós buscamos a coerência com verdade, com afinco, nós vamos descobrindo quem realmente somos. Nós vamos entendendo as nossas contradições e aceitando essas contradições, porque essas contradições são fruto da tensão de opostos em cada um de nós. Nós somos criaturas que estamos sendo criadas.
Nós estamos nos formando ainda não estamos prontos e acabados. Então, esta contradição ocorre, nós precisamos ser cuidadosos e amorosos para conosco mesmo, no sentido de encontrar esta unidade numa coerência, pelo menos para com você mesmo. Porque nós usamos máscaras, nós muitas vezes não podemos nos mostrar em todos os lugares como nós realmente somos, mesmo porque ia ser difícil ficar alguém se nos mostrássemos como realmente somos. Mas nós precisamos ter esse nível de verdade para conosco mesmo, esse nível de unidade para conosco mesmo. O que é que de fato, de verdade eu estou sentindo? Mas nós conseguimos estruturar uma forma de viver, uma sociedade, uma forma de relação na qual a hipocrisia muitas vezes fala mais alto. Nós pensamos uma coisa, agimos diferente, a nossa boca fala aquilo que não sente o nosso coração. E nós nos acostumamos a viver isso. E nós criamos as nossas crianças dessa forma também. Então, precisamos reencontrar essa unidade. Precisamos reencontrar esta coerência. Quem realmente eu sou? Do que realmente eu gosto? O que minha alma vibra quando eu realizo o quê? Essa é uma forma, muitas vezes, da gente encontrar o caminho de ser quem realmente se é. É incrível, a mensagem é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo de ser alcançada. Você só precisa ser quem você realmente é para encontrar a divindade, para encontrar a unidade com Deus. Mas, como é difícil ser quem realmente se é, como existe um desconhecimento, como existe uma cisão profunda entre aquilo que eu nasci para ser e a forma como eu atuo no mundo, como eu ajo no mundo. Então, a coerência é o ponto de partida para que possamos ter autoconhecimento suficiente para nos colocarmos a caminho da unidade, que é a proposta de Jesus. Esta unidade, essa inteireza que não é perfeição, apenas inteireza. É por aí que nós podemos começar. Mas existem outros desafios também nos aguardando nesse caminho. O mapa, ele é cheio de segredos a serem descobertos. Mas quando você encontra o código, quando você compreende, você é capaz de seguir firme na trilha até encontrar o tesouro escondido no campo. Então, outro grande desafio que nós temos é o desafio da integração da sombra. O desafio da integração daqueles aspectos em nós extremamente reprimidos. E a proposta de Jesus a esse desafio está nas bem-aventuranças, além de outras passagens do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Encontrar a nossa pequenez, a nossa ignorância, aceitar as partes em nós que nós não gostaríamos de ter. Isso é tão sério. Quando nós não conseguimos essa integração, quando nós não conseguimos o fortalecimento suficiente para sermos capazes de encarar o nosso aspecto sombrio, aquilo que nós reprimimos, aquilo que nós não gostamos em nós, nós projetamos no outro. Todas as vezes que nós sentimos muita raiva de algo, quando perdemos o eixo e o equilíbrio, desconfie que tem um aspecto sombrio nesta relação. E como nós estamos precisando aliviar o coração da raiva, mas para isso eu preciso compreender. Não é possível nos libertarmos do peso sem compreensão. Não é simplesmente o entendimento intelectual das coisas, mas é o sentir as coisas. Eu preciso integrar os opostos em mim. Eu preciso integrar aquilo que em mim, meu psiquismo está dissociado. Sem essa integração, não é possível nos colocarmos a caminho. Não é possível seguir adiante no mapa deixado por Jesus. Nós precisamos integrar os aspectos que reprimimos, os aspectos que consideramos sombrios,
trevosas e que projetamos no outro, projetamos de forma individual, projetamos de forma coletiva, quando nós canalizamos o nosso ódio, e isso pode ser responsável por conflitos que podem levar até a morte. Por quê? Porque as pessoas querem destruir no outro aquilo que não consegue integrar em si mesmo. A integração da sombra, portanto, é um outro passo fundamental para que possamos seguir na trilha dessa unidade. Um outro aspecto de fundamental importância para que possamos seguir nessa unidade é a integração entre masculino e feminino. Essa inteireza. Nós precisamos reencontrar esta unidade entre aspectos do masculino e do feminino em nós. É por isso que reencarnamos ora como homem, ora como mulher, no sentido de encontrarmos esta unidade. Porque o espírito, ele precisa dessa unidade, desta inteireza, para que possa expressar plenamente a sua potencialidade. Sem essa integração, o espírito não consegue expressar plenamente a potencialidade. Aspectos masculinos e femininos, e eu não estou aqui me referindo a homem e mulher, eu estou me referindo a aspectos relacionados com objetividade, eu estou aqui relatando aspectos relacionados com a capacidade de decisão, com a agressividade, com a capacidade de resolutividade, mas também de acolhimento, de mansidão. São aspectos duais que nós precisamos encontrar um caminho de integrar plenamente no vaso do ego, suportar no vaso do ego essa tensão entre os opostos. Esta unidade nós precisamos encontrar. Uma outra coisa de extrema importância é a escolha que nós fazemos, porque a proposta de Jesus, ela é tremendamente revolucionária. Foi revolucionária na época, continua revolucionária, continua sendo um grande desafio para o espírito seguir e se guiar por esse mapa. Uma proposta extremamente revolucionária que nós continuamos entre Jesus e Barrabás, nós continuamos escolhendo muitas vezes Barrabás. O que é o significado de Barrabás? Afinal, quem foi Barrabás? O que significa escolher Barrabás? Barrabás era materialidade. Barrabás era a escolha do imediatismo, da resolução na força bruta do espírito. Enquanto Jesus tinha uma proposta de inteireza, de mansuetude, de ceder ao imediato para ganhar o eterno. Mas nós continuamos ainda escolhendo Barrabás a cada dia, quando nós escolhemos a materialidade em detrimento da espiritualidade, sem sabermos encontrar um caminho de unidade, de equilíbrio entre esses dois aspectos duais que compõem o ser humano. Continuamos a escolher Barrabás. Continuamos, embora possamos até dizer que somos espíritos imortais, mas não conseguimos viver como espíritos imortais. E a materialidade, a escolha pelo que é material, muitas vezes nos leva a fazermos escolhas não assertivas, escolhas equivocadas para o nosso processo de evolução. Então, quando você, na sua vida, tem a oportunidade de escolha, será que você está escolhendo de forma assertiva? Quando Jesus lhe convida, e se ele aparecesse aqui e dissesse assim, dê tudo que você tem aos pobres e me siga. Quem aqui seguir Jesus? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Continuaríamos escolhendo Barrabás? Misericórdia. 2000 anos depois, Jesus, me desculpe, mas nós ainda continuamos, embora tenhamos perdido a simplicidade, continuamos ainda na ignorância. O que é dar tudo o que você tem? Nós precisamos aprender a viver a vida simbólica. É por isso que nós temos dificuldade, porque nós confundimos
o simbólico com o concreto. A vida simbólica, quando nós conseguimos viver a vida simbólica, nós ganhamos sentido para as coisas. As coisas começam a ter sentido porque o desespero, os nossos conflitos e as nossas dificuldades é quando as coisas não fazem sentido. Quando os acontecimentos invadem as nossas vidas e não fazem sentido nenhum. Mas quando nós encontramos o sentido, elas começam a ficar mais fáceis. Então, viver a vida simbólica. O que é dar tudo o que você tem aos pobres? Você não teria coragem, se Jesus lhe pedisse, de dar tudo o que você tem aos pobres? E seguir Jesus e encontrar o tesouro, que o reino dos céus é como um tesouro enterrado no campo, que um homem encontra, e ao encontrar, ele enterra novamente, volta, vende tudo que ele tem e compra o campo. Porque sabe que lá está o tesouro. O tesouro, dar tudo o que você tem aos pobres, significa escolher Jesus e não Barrabás. Significa abrir mão do imediato para encontrar o eterno. Significa relacionar-se com aquilo que é material de forma tal que isso não lhe aprisione, de maneira tal que isso sirva de instrumento para o espírito, e não um aprisionamento para o espírito. É um instrumento de libertação do espírito. O que é material, tudo que você tem, basta você pensar assim, é fácil. Você pode pensar assim, tudo que eu tenho é emprestado. Ora, se tudo que eu tenho é emprestado, o marido, a mulher, tudo que você tem é emprestado. Porque nada você vai poder levar. A única coisa que você vai poder levar é quem você é. Então, o maior tesouro que você tem, você não dá tudo, não seria capaz de dar tudo que você tem para alcançar esse tesouro, que é ser quem você é em sua essência. Então, quando Jesus diz, dê tudo que você tem e me siga, significa não se apegue às coisas. Use as coisas, mas não deixe que as coisas usem você. Tem gente que fica tão triste quando fica sem dinheiro, tão triste quando não tem dinheiro para pagar os outros, quando a tristeza devia ser de quem não vai receber. Então, fica deprimido. Tem gente que quer se matar, porque tem gente que fica triste porque não pode comprar uma bolsa, um sapato, um não sei o quê. Se você não pode mais morar na Barra, vá morar em Cajazeira. Qual é o problema? Vá ser feliz onde você estiver. Por que nós temos que ficar num profundo estado de infelicidade? Porque não temos coisas que não são nossas, que são apenas emprestadas. Como nós estamos precisando desconstruir esses valores da materialidade. Como estamos precisando desistir de Barrabás e escolher Jesus. Sair do imediatismo. Porque Barrabás era segundo consta em algumas biografias, era um revolucionário que queria a libertação do povo judeu, de uma forma com violência. Então, e roubava os ricos para fazer essa tal dessa revolução. Enquanto que a revolução que Jesus propunha era uma revolução interna, era uma revolução do ser. Esse era o grande desafio, e esse ainda continua sendo o grande desafio. A proposta ainda continua sendo extremamente revolucionária, porque é para dentro, não é para fora. É uma transformação profunda do ser, e nessa profundidade, uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar para o mundo, para si mesmo e para o outro. E como é difícil fazer isso, como é desafiador, tão simples, tão incrivelmente simples e tão incrivelmente difícil de realizar. Como nós estamos impregnados por tantas verdades e valores fora de nós. Os nossos referenciais são para fora, são externos. E esses referenciais externos, nos momentos em que nós somos desafiados, sim, porque somos constantemente desafiados a encontrarmos essa unidade e essa inteireza, nos momentos em que somos desafiados, esses referenciais externos não nos dão sustentação. E aí caímos no desespero, na tarja preta, no psicólogo, no terapeuta, no centro espírita, no terreiro, onde disserem que vão resolver o nosso problema.
procurando no externo um suporte. Ok, é válido procurar um suporte no externo, mas é fundamental entender que a resolução está dentro, que todas as vezes que nós somos desafiados, é Deus nos convidando a uma mudança de rumo, é Deus nos convidando a uma transformação. Não é para o nosso mal, mas para o nosso bem, é uma correção de rumo. O que é o destino? O que são os acontecimentos fortuitos que nós não planejamos, nós não esperamos, nós não gostaríamos que ocorressem? Eles vêm de encontro a nós para novamente nos lembrar quem somos. Opa, peraí, você está indo pelo caminho equivocado. Você precisa lembrar quem você realmente é. Então, nós precisamos escolher Jesus e não Barrabás. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Que nós possamos entrar nesta conexão profunda para que as coisas que temos, sejam elas materiais, sejam elas valores, possam não ser aprisionamento para o espírito imortal. Precisamos ter um nível de liberdade interna para experienciar e viver as coisas. Nós nos apequenamos diante das coisas. O convite de Jesus é: não se apequene, não se apequene. Vocês podem fazer muito mais. Não vamos nos colocar como criaturas indefesas, soltas no universo. Não, você é um espírito de Deus. Você tem um legado. Então, saia do canto, enfrente as coisas que precisam ser enfrentadas, encontre o tesouro. E quando você encontrar esse tesouro, dê tudo o que você tem. Ou seja, se desapegue de todas as coisas e seja livre. Mas é uma liberdade para dentro. É uma liberdade, como diz Paulo de Tarso, tudo me convém, mas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma liberdade de experienciar as coisas. É um desapego a coisas, verdades, pessoas, valores, no sentido de vivenciarmos de maneira livre o espírito imortal que somos. Todo reino dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Eu não podia deixar de trazer essa passagem, nesse convite profundo à reflexão, e acho que durante toda essa semana e depois nós precisamos estar profundamente conectados com a mensagem do Cristo. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro está precisando desta conexão, desta aproximação, porque estamos num movimento de grandes transformações. Todo reino dividido contra si mesmo ficará devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. A divisão interna é que gera a divisão externa. A cisão interna é que gera a cisão externa. Todas as vezes que nós não conseguimos a integração e a unidade dentro, nós dividimos e projetamos fora. Encontrar o caminho da unidade interna, aceitando as partes de nós que nós negamos e rejeitamos, é fundamental para que possamos nos colocar nessa trilha de unidade, nessa trilha de inteireza. Todo reino dividido contra si mesmo não poderá subsistir. Toda casa dividida contra si mesmo. Como encontrar o caminho da unidade, o equilíbrio entre esses opostos, para que eu possa ter a serenidade de conseguir conciliar ou reconciliar com o outro. Nós precisamos trabalhar a reconciliação interna e a reconciliação externa. Esta unidade, esta força é que vai nos conectar ao divino em nós, ao sagrado em nós. O reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmar, ei-lo aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de nós. Mais uma vez,
esse reforço no sentido da nossa divindade. O reino de Deus não vem de fora, vem de dentro. A construção é de dentro para fora, sempre. E qual é a nossa dificuldade na percepção disso? Qual é a dificuldade, qual é a barreira, qual é o limite na percepção desse reino interno? Se o reino está dentro, por que os seus referenciais estão fora? Por que os seus valores estão fora? Como você está conquistando esse reino interno? Quem bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, porque a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma nascente de água a jorrar para a vida eterna. A água dessa unidade. Quando o ego se conecta a essa essência, que nós podemos chamar de self, a nossa essência como espíritos imortais, quando nós estamos nessa unidade, nessa conexão profunda, isso sempre jorra. Nós jamais teremos sede. A nossa capacidade de realizar, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de encontrarmos caminhos, ela é eterna. A nossa estrutura interna, o nosso mundo interno, a nossa estrutura psíquica, ela não para de produzir, não para de criar. É uma fonte eterna. E a vida, quando nós estamos nessa conexão, ela ganha um sentido, ganha um significado. E todos os acontecimentos ganham sentido e significado. Então, a vida é mágica. Tudo o que lhe acontece tem sentido, tem significado. É sempre um convite a um processo de evolução, de um ponto de vista mais ampliado da sua consciência. Não vos inquieteis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã já terá suas preocupações. Bem, basta a cada dia o seu cuidado. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. E como nós nos inquietamos pelo dia, nem é de amanhã mais, o dia de daqui a pouco. É muito difícil, nós precisamos reencontrar a tranquilidade e a serenidade. E outro dia eu fazia uma reflexão em torno da agressividade das pessoas. Eu fiquei pensando, por que as pessoas estão assim tão raivosas, elas estão tão agressivas? E eu fiquei pensando, o que me veio foi a infelicidade. As pessoas estão vivendo a vida que não querem. Nós não temos tempo para o espiritual, mas não é o espiritual vir ao centro, não é o espiritual fazer o trabalho ou o evangelho em casa. É o espiritual no sentido de se aquietar, no sentido de encontrar um tempo para se escutar, no sentido de se recolher no seu mundo interno, no seu quarto interno, e orar e buscar essa conexão com Deus. Estamos num ritmo extremamente acelerado, em que não é possível se parar para fazer nenhum tipo de reflexão, nem do seu próprio ato de fazer, nem do que é que você realmente quer para a sua vida, nem do que você deseja. Não dá tempo. E nós encontramos as pessoas e as pessoas dizem assim, eu estou aqui no corre-corre, todo mundo correndo para chegar mais rápido no túmulo, talvez. Por quê? Para que nós precisamos correr tanto e, afinal, estamos correndo tanto? É para quê? Em que momento vamos parar para buscar, permitir que a cada dia tenha o seu cuidado? Em que momento é que vamos ficar com as pessoas que nós amamos? Em que momento é que nós vamos nos recolher, nos aquietar e ficar conosco mesmo? Às vezes o corre-corre é porque as pessoas não conseguem ficar com elas mesmas. Nós devemos ter muito prazer em ficar conosco mesmo. Se você não tem, tem alguma coisa que você precisa descobrir o que é que tem, o que é que está errado. Então, se aquietar e permitir, e se perceber como espírito imortal, portanto, o tempo não existe. Diante da imortalidade, o tempo não existe. O tempo é uma medida para organizar os fatos, apenas, mas para o espírito, o tempo existe na perspectiva egóica, mas não existe na perspectiva do espírito.
Então, nós precisamos rever ou conseguir encontrar uma nova ordem, uma nova forma. Eu penso que nós estamos nesse caminho. Nós não vamos conseguir continuar sustentando a vida desta forma. Estamos ficando doentes, muito doentes, doentes do corpo, psiquicamente doentes, cansados, exaustos, exauridos. Não sentimos, isso vai nos levando a fazer com que a vida não tenha mais sentido. Por quê? Porque deixamos de sentir prazer com as coisas. Porque estamos aqui com o pensamento ali adiante. Estou aqui ouvindo, mas já pensando no que eu vou fazer quando chegar em casa, no que eu vou fazer amanhã e como é que vai ser. Não conseguimos estar onde estamos, ou seja, no presente. Estamos sempre, os nossos pensamentos estão sempre a mais, adiante. E isso é um exercício, porque isso é um hábito. Quando você começa a exercitar a meditação, você é capaz, ao longo de alguns exercícios, de conseguir ficar sem pensar em nada, de conseguir ficar no momento presente. E isso gera uma sensação de bem-estar muito grande e gera saúde. Então, a cada dia, o seu cuidado. Você é um espírito. Por que você está tão estressado, estressada com o futuro? Tão preocupada, mesmo porque o futuro não existe. Porque quando o futuro chega, ele é presente, e o presente é o que você tem. A única coisa que você tem, o único momento para se realizar, para ser feliz, para dizer a quem você ama que você ama, é o momento presente. E eu queria convidar vocês, eu escrevi alguma coisa aqui e eu gostaria de compartilhar nesse momento com vocês, porque não sei se escrevi sozinha ou acompanhada, mas eu vou. Ainda tem tempo? Tem tempo ainda? O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. A mensagem de Jesus é imortal porque ele não falou para homens ou mulheres. Também não foi para um povo, uma nação ou uma época. Ele falou diretamente ao espírito imortal. A alma, em sua essência divina, compreende a mensagem que transcendeu e transcenderá o tempo e continuará reverberando nos tecidos que constituem o ser. Sua vida foi uma demonstração do potencial do Espírito. Sua afirmação, eu e o Pai somos um, não significou que ele estava dizendo ser Deus, mas que estava vivendo em uma profunda unidade com Deus, revelando o destino humano em sua trajetória de descoberta desta unidade. O conjunto da obra de Jesus, sua vida, seus ensinamentos, ou podemos dizer que sua vida em si foi seu maior ensinamento, os mais belos e profundos relatos de sua passagem pelo planeta, como espírito encarnado, vêm dos seus encontros e situações da vida cotidiana, reveladoras da sua inteireza e do seu equilíbrio em lidar com as contradições e conflitos humanos. Existe em nós um imprinte para o desenvolvimento, uma vontade latente de ir ao encontro da transcendência. Algum lugar em nós sabe de nossas verdadeiras necessidades. Intuímos nossa imortalidade, mas lutamos e criamos substitutivos na tentativa de evitar a morte do ego, sem a qual a transcendência não acontece. O chamado para esse potencial latente se constitui no legado de Jesus, que fez de sua vida um exemplo de como caminhar de forma a alcançá-lo. Ele aproveitava todas as experiências humanas para nos impulsionar ao encontro dessa unidade. Mas nosso nível de consciência, tanto no pretérito quanto nos dias atuais, não conseguiu e não consegue ainda perceber. Criados simples e ignorantes, tivemos e teremos uma longa jornada até alcançarmos um nível de consciência capaz de nos apropriarmos plenamente de quem somos. A simplicidade se foi. Hoje somos criaturas complexas. Entretanto, a ignorância permanece. A descoberta desse vínculo único, perene e inquebrantável,
é o caminho para abandonar a busca por um Deus lá fora e encontrar um Deus aqui dentro.